Olá Magistério de Cariacica, magistério espalhado pelo estado do Espírito Santo todo, de todas as redes que o nosso sindicato representa, o Sindiups. Hoje nós teremos a oportunidade de conversar sobre algo fundamental na história da Organização dos Trabalhadores da Educação, que é a construção do plano de cargos e salários. Todas as redes se organizam para garantir em lei direitos que fundamentam a carreira dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. No caso específico de Cariacica, nós vamos conversar hoje com a professora Elisa e com a professora Rosângela, que compuseram a comissão de reflexão e debate sobre a construção e revisão do plano de cargos e salários desse ano, então, em Cariacica. Para a gente contextualizar um pouco essa história do plano de cargos e salários, nós pontuamos que de 17 a 22 nós tínhamos um plano de cargos e salários que foi fruto da reflexão junto com a categoria. Mas no ano de 2022, o então governo à época protagonizou mudanças no plano sem sequer dialogar com a categoria. Então, desde então, nós, da direção do sindicato, nós, representantes em Cariacica, viemos dialogando com o governo e reivindicando mudanças na legislação. Esse anseio e essa reivindicação foi nos atendida. E, enfim, constituiu-se aí, então, a Comissão de Cargos e Salários, da qual vocês fazem parte, e para nós é muito importante tê-las aqui, para nós batermos um papo, para a gente ajudar a esclarecer a categoria, possíveis avanços, ou os reais avanços, e por que esse plano agora é motivo de conquista para nós. Principalmente porque ele revela o pertencimento. Nós lutamos, nós colaboramos nesse processo de construção. Então, professora Elisa, a senhora pode nos dizer alguma coisa, pode falar para a gente, compartilhar conosco. Sim, o que falar do plano de cargos e salários, né? Primeiro eu vou falar da comissão, sabe, Gilda e Rosângela? Vou falar da comissão que foi formada o ano passado, né, 2024. Foi formada a comissão em julho de 2024 e em junho e julho nós já começamos o nosso primeiro trabalho. Nossas reuniões eram quinzenais, né? Então, de 15 em 15 dias, nos reuníamos para buscar os nossos objetivos e tentar as mudanças, né, que ali estavam, como o Gildo bem falou, né, questões que a gente precisava mudar e precisava avançar. Né? A princípio, a comissão foi uma comissão paritária, né, do governo e assim também do Sindiups, com representantes do governo e do Sindiups. Com o passar do tempo, o governo pediu convocou 2 pessoas, né, da Secretaria de Educação para também compor essa comissão. E nós também levamos o nosso representante Rodrigo, que ele fez as análises da conta do Fundeb, né? E nós tivemos ali durante esse período todo, repetindo, de junho até final de novembro. Fazíamos partes, né? Vou repetir para ficar claro, do Sindiups, eu, o Gildo, que está aqui, a Rosângela, e a Sandra Bremer, que não pôde estar aqui conosco hoje por motivo de força maior. Então, todos os de 15 em 15 dias, nós íamos lá para debater todas as questões. Tivemos muita colaboração do Rodrigo, igual eu já disse. E aí, quando chegou
né? Lá em novembro, Gildo, né? Eu acho que você recorda, quando chegou em novembro, nós demos uma paradinha, porque a gente precisava saber a questão do piso. Não sabíamos qual era o percentual, e a gente precisava dar uma parada, e fizemos ali esse recesso, e voltamos depois em fevereiro. Em fevereiro nós voltamos, né? Aprovamos a minuta, e assim seguiu. E foi assim que nós fizemos, assim, um breve relato só de como foi composta a nossa comissão. E agora, daqui para frente, sabe, Gildo, a gente vai conversar um pouquinho, você mais do que a gente, e a gente vai aí, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre tudo que nós discutimos, reivindicamos e conseguimos. E foi com muita luta, e foi com muita lábia, com muita história e com toda a competência, né, desse grupo de Cariacica, desse coletivo de Cariacica que faz parte dessa comissão. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões. Se eu esqueci alguma coisa, Rosângela, aí você pode falar. As falas pertinentes, tanto do Gildo como da Elisa, né? A questão de extrema importância é que conseguimos conquistas, né? Nada para o trabalhador vem de graça, nada vem fácil, é através de conquista. Então, quando a Elisa fala que nós ficamos durante todo esse período, né, de 15 dias, toda quarta-feira nós estávamos lá junto com a comissão, com o restante da comissão participando, não foi nada vago. Nós recebíamos material, nós tínhamos material, tanto o de 2017, 2022, para poder construirmos algo que realmente viesse atender ao magistério, né? E para isso, além disso, nós também fazemos estudos, tanto online como presencial, para a gente ver o que era pertinente para os trabalhadores do magistério. Né? Então, foi conquista, algo conquistado, foi a passos dados, devagar, porque é uma construção, né? E é uma construção que a gente vai levar durante bastante tempo. Né? Então, como o Gildo falou, nós pleiteamos esse momento, tá? Nós pleiteamos esse momento e, a partir daí, nós representamos o grupo de Cariacica, mas todo o coletivo de Cariacica estava envolvido e todo o magistério também, né? Então, é de extrema importância essa conquista que vai servir para longo prazo. E assim, não me coisando muito, toda essa reivindicação que nós fizemos, nós buscamos não aleatoriamente, e sim, né, em visitas às escolas que a gente sempre faz, né? A gente visita escola, vai contemplar alguma escola com algum problema, e aí foi surgindo essas demandas que nós debatemos aí no plano de cargos e salário. Nós podemos tranquilamente dizer, após ouvi-las, que a conquista se faz com luta. E o magistério organizado. E aí é importante a gente só destacar que o nosso coletivo, que é composto por um número maior de pessoas, o coletivo de Cariacica, sempre foi atuante nessa discussão conosco, na escuta, nas visitas às escolas e tudo mais. Portanto, vamos destacar aqui algumas conquistas que nós achamos relevantes. Então, acerca da valorização da formação do magistério, a progressão por merecimento lá apontada é como que o coração do plano, a progressão, defesa dos trabalhadores para que eles possam progredir ao longo da carreira. Que conquistas vocês acentuam? Nós podemos destacar que o Sindiúpes conseguiu aí nesse aspecto. Gildo, eu costumo dizer, a minha família, grande parte, são de professores, né? São da área do magistério. Então, eu costumo dizer, não só dentro da minha família, mas para outras pessoas, que a nossa profissão é uma profissão que a gente está sempre estudando. Não tem como a gente não estar nos atualizando, né? Então, quando a gente fala que as nossas formações, no geral, vão ser agraciadas, é uma conquista muito grande, porque nós fazemos as mais variadas formações dentro da área de educação, né?
E essas instituições que a gente faz parte, né, tanto pública e às vezes até mesmo particulares, né, a gente acaba fazendo também. Quando a gente percebe que isso vai ter, a gente vai poder colocar, né, essas demandas, essa participação nossa dessas formações, é muito importante. Porque a gente não fica só dentro da área da nossa Secretaria de Educação. A nossa realidade, a gente tem que participar de outras formações também para poder levar isso para o chão da escola. Sim. Você pode sintetizar isso de forma mais objetiva, Elisa? Sim, nós vimos a questão da valorização, né, das formações oferecidas, né? Então, antigamente, no texto lá de 22, né, do texto do plano de cargo e salário lá de 2022... Não, 2022 não, amiga, 2017. 2017, que foi cassado em 22. Sim, então. Em 2022, não havia validade de... as formações que valiam para essa mudança eram só as oferecidas dentro da própria Secretaria de Educação. Sim, né? Sim, é isso que eu ia falar. Então, o texto desta época falava que só iria oferecer, né? As pessoas só poderiam fazer a formação, entregar a formação somente da Secretaria de Educação. Aí, qual foi o nosso avanço? Qual foi o nosso avanço nessa parte aí? Nós conseguimos, eu fiz até um textinho aqui, que eu acho melhor, né, dar uma lida, porque está lá no plano de cargos e salários, mas eu vou ler, né? Porque aí fala agora o texto que foi aprovado, né? Porque o nosso plano de cargos e salário já foi aprovado. O texto fala que a progressão por merecimento é um mecanismo de evolução na carreira do magistério, computada a partir de avaliação do desempenho no exercício das atividades do magistério e da participação em momentos de formação. Aí o texto antigo falava só formação da Secretaria de Educação de Cariacica, da SEMI. E agora ficou assim o texto corrigido: avanço, busca, luta nossa. Formação continuada, organizada pelas secretarias municipais, estaduais ou Ministério da Educação, instituição pública de ensino municipal estadual, federal ou instituição representativa dos profissionais do magistério municipal, que é o nosso sindicato, o SINDIUPS. Então, o texto foi corrigido, tirou-se a questão de só receber certificados, formações da Secretaria de Educação de Cariacica, e ficou todo esse texto aí, e abrangendo também o nosso sindicato, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Magistério de Cariacica, municipal e de todo o estado, né? Então, com isso, nós podemos dizer que é uma grande conquista para a categoria, porque agora serão valorizados os nossos webinários, as nossas formações, as formações ocorridas nos congressos. Exatamente. Que o SINDIUPS é um sindicato preocupado com a formação da categoria. Então, isso é algo relevante para a nossa categoria. Quando eu faço a formação e relevante para o nosso sindicato. Né? Verdade. Se eu faço a formação do profissional, estou valorizando esse profissional, independente da área que ele atua. Então, no próximo bloco, nós vamos conversar um pouquinho sobre a carreira do magistério, que é algo muito importante, mas agora nós vamos tomar um golinho d'água, dar uma refrescada e a gente segue no próximo bloco.